Vamos sentir elevar bem a vibração dessa casa e a nossa vibração. Vamos sentir a presença dos amigos espirituais. Esses espíritos que sempre nos acompanham, principalmente nos momentos mais difíceis para a gente. O nosso guia espiritual está sempre lá, sempre querendo falar alguma coisa para a gente. Nem sempre a gente escuta, né? Mas, se prestarmos atenção, muitos dos nossos pensamentos são mensagens que eles estão nos passando. E esses amigos estavam aqui ao chegarmos. Foi feita a preparação da casa, preparação espiritual. Foi reforçada a segurança espiritual na EPA. Lá na frente, assim, no entorno da casa, é como se existisse uma portaria. E a casa bem iluminada, bem protegida, ela permite que os bons espíritos e os frequentadores adentrem aqui. Epa! E os espíritos que sofrem e precisam de ajuda, também eles entram. Aqueles irmãozinhos que são, assim, escalados para receber um passe, também é permitida a entrada deles. Por isso que é importante que o nosso trabalho seja um trabalho bem equilibrado. Por isso que é importante a nossa ênfase na vigilância mental, na vigilância constante de todos os que trabalham nesta casa. Para que nós estejamos semeando sempre o bem e, consequentemente, espíritos que trabalham na seara de Jesus estará nos acompanhando. E nós temos certeza que, neste momento, são esses espíritos que estão conosco. E vamos nos elevando juntamente com toda essa caravana imensa de bons amigos espirituais em direção a Jesus, sentir a sua bênção, mestre, e agradecer por todos os ensinamentos que nós temos recebido do Senhor, principalmente através da doutrina espírita, que nos ensinou a entender mais profundamente as suas palavras. E pedimos, mestre, que nos leve até Deus, para agradecermos a Ele pela nossa vida, pelas oportunidades que nós temos aqui nesta presente encarnação. E assim, em nome de Deus, de Jesus e do plano maior, nós vamos dar por iniciado o nosso trabalho de hoje, o nosso trabalho espiritual. Sabe que uma das frases mais faladas, talvez pelos espíritas, e lógico, por outras pessoas que são cristãs, é com relação àquele ensinamento de Jesus para a gente perdoar o nosso próximo. E aí Jesus ainda falou assim, não, é 70 vezes 7 vezes perdoar o próximo. Isso sempre me preocupou muito, porque como é que eu posso falar para as pessoas perdoarem o próximo se eu, nos anos, lendo, relendo, dirigindo cursos, tenho dificuldade de perdoar o próximo? Talvez vocês não tenham, né?
não tem dificuldade para perdoar o próximo. Todos vocês têm facilidade de perdoar o próximo. Pode fazer assim, eu tenho facilidade. Não, eu não tenho facilidade. Gente, é muito fácil eu falar para vocês, mas é muito difícil a gente, de fato, perdoar o próximo. Eu vejo, às vezes, nós já há diversos anos trabalhando na área mediúnica, que a gente, às vezes, fala para aquele irmãozinho que está há 50 anos, ou há um século, ou 2 séculos, com propósitos de vingança, né? Em cima de um encarnado, naquele processo de obsessão, e a gente comenta que ele precisa perdoar, e eu penso a mesma coisa. Não, é muito difícil perdoar. É muito difícil. Mas a gente precisa começar a compreender como a gente começa a perdoar. Como a gente inicia. A gente pensando, puxa vida, mas a pessoa que me fez aquilo estava num momento de desequilíbrio, estava muito ruim. Ela falou coisas que não devia, me afetou muito, mas ela não estava bem, sabe? Ou aquele menino que na rua se aproximou lá na parada do farol vermelho, veio e roubou alguma coisa minha, como é que eu vou perdoar? Aí eu começo a pensar no processo de educação que ele teve, nas dificuldades que ele teve, que não tive. Então, ainda fico chateado que ele roubou alguma coisa, mas a intensidade, sabe, do meu desgosto para com ele diminuiu. O Vanderlei, eu chamo ele de Pimenta, falei, não vou chamar ele de Pimenta. É Vanderlei Pimenta. Ele falou comigo se eu poderia falar com vocês hoje. E eu pensei, o que eu vou falar que não fosse cair na mesmice, né? Minha mesmice. E eu não consigo sair da mesmice. Eu viro e mexo, eu estou falando da necessidade da nossa melhoria interior. Eu acho que esse é o grande segredo para a nossa vida. E tenho falado com alunos, e aqui tem muitos alunos que participam do nosso curso, que não é fundamental que a gente se renove totalmente. Eu não perdoava, eu tinha raiva, agora eu vou perdoar, agora eu perdoo todas as ofensas. É impossível exigir isso. E é impossível que a gente exija isso de nós mesmos. E eu sei que, de tanto a gente falar no perdão, acho que muitas pessoas se sentem até culpadas, porque às vezes não conseguem perdoar o próximo. Se passar a compreender um pouquinho, já foi um grande passo. Então, o que nós falamos e repetimos, eu vou repetir para vocês, é que essa caminhada para a nossa iluminação, para a nossa felicidade, ela é longa, gente. Ela é longa. Nós vivemos há muitas encarnações. Em cada uma delas, nós estamos aprendendo um pouco. Aprendemos com a família, aprendemos no trabalho, aprendemos com a doença, aprendemos nas conversas, aprendemos nas terapias que são feitas, aprendemos quando vamos na igreja, aprendemos quando vamos no centro, sabe? Então, o aprendizado, sim, deve ser contínuo, mas não pode ser uma obsessão em que as pessoas usam, sabe aquele chicote que algumas pessoas ainda usam, se chicoteiam assim, como que estão se castigando pelos seus pecados, tá? E não existe o pecado. Não existe aquele pecado que vai nos levar para as zonas infernais, porque não existe nem o inferno. É necessário compreender isso que eu estou falando. Tá?
Cada encarnação, cada momento que nós vivemos, nós estamos aprendendo, e aprendendo nós estamos nos modificando. E hoje o tema que eu escolhi, assim, para falar para vocês, é sobre o auto-perdão. Porque, não sei se os alunos se lembram, numa das aulas, acho que um mês e meio atrás, eu falei sobre o perdão. Até eu tinha uma apresentação sobre o perdão. E aí um colega, um aluno, falou assim, Edson, não podemos esquecer também do auto-perdão. E eu não me esqueci, sabe? Então, eu acho importante falar para vocês, e ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu estou falando para mim aqui, que eu estou me vendo, tá? Da necessidade do auto-perdão. Então, hoje eu fiz um levantamento que eu gostaria que vocês refletissem comigo, tá? Em cada linha. Um deles é o seguinte, até vou ler para vocês, o auto-perdão é um processo essencial para o bem-estar emocional e o crescimento pessoal. Então, se nós quisermos viver de forma mais leve, e a vida precisa ser leve, gente, nós temos que levar a nossa vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Ah, é fácil, você já está aposentado. Né? Não é fácil, não, porque tem o centro, tem muitas atividades assim. Mas depende de uma postura mental, depende de um conhecimento um pouco mais profundo sobre nós mesmos, sobre a capacidade que nós temos de transformação, de mudança interior. Então, ele é um processo, né, permitindo que a pessoa reconheça as suas falhas. Alguém não tem falhas? Quem é perfeito aqui? Ainda não fui apresentado. Deixa eu ver os meus olhos de Superman aqui, com a aura fulgurante. Então, que a gente reconheça nossas falhas, aprenda com elas e siga em frente com mais leveza. Não se trata de justificar os erros. Então, não é porque nós encontramos as falhas que nós cometemos no passado que eu vou passar a mão assim, você não é perfeito. Entendeu? Você não é perfeito. Não é assim. Então, não se trata de justificar erros, mas sim de aceitar a própria humanidade. Não é humildade, aqui é humanidade. Nós somos humanos. Nós temos decisões que são tomadas de forma corretíssima, mas muitas das nossas decisões nós erramos. Se erramos conscientemente, a gente vai responder um pouco mais, de forma um pouco mais grave, porque se eu estou reincidindo no erro, tá? A coisa não funciona como o nosso judiciário e as nossas penitenciárias, que tem aquele cara que já fez 80 vezes a mesma infração e ele é a mesma infração. Agora, nós erramos muitas vezes sem querer. No momento de estresse, de ansiedade, de nervoso, de superproteção aos filhos, sabe? Ou de superexigência aos filhos, ou de um momento em que você não está naqueles dias e teu pai ou tua mãe está doente, está exigindo a sua presença e você não pode, etc. Tal, e você fala que não vai poder ir, ou nem fala, dá uma desculpa. E depois de algum tempo a gente se arrepende disso. Acontece conosco, acontece com todos nós. Sabe? Nós, muitas vezes, falhamos sem a gente ter a intenção de falhar. O livre-arbítrio, ele é importante, nós temos a liberdade das nossas decisões. Tá? Eu decido vir para cá, eu decido vir para lá. Quando a gente conhece um pouco
das lições de Jesus, conhece um pouco das bases do Espiritismo, da reencarnação, porque existe a reencarnação, que é um aprendizado contínuo, aí a gente vai ter uma razão maior ainda para a gente se esforçar. Não, eu não vou errar de novo. Tá? Ontem nós estávamos falando na nossa aula sobre vícios. E eu falei até brincando, vícios, parar de fumar é a coisa mais fácil que tem. Epa, não é fácil. Eu demorei muito para parar de fumar. Já fumei bastante. O Espiritismo me ajudou. Meus filhos pequenininhos também. Aí eu refraseei. Aí, comparado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, com os ciúmes, os vícios são bem mais fáceis da gente. Então, é uma decisão que nós estamos... Eu fiquei super feliz que já temos alunos, eu não vou falar, mas ela está aqui, e que está falando, e falou para o grupo que está parando, gente, está mudando, está se esforçando para isso. Aí, vamos supor que daqui a 10 anos parou de fumar tudo, mas veio uma tocinha tal, e vem aquele pensamento do passado, ai, meu Deus, por que eu fumei tanto? E aí começa a sentir culpa do passado. Por que eu não parei antes? Por que eu comecei a fumar? E vocês, cada um extrapolem, sabe? Eu falei, eu fumo, porque eu acho que a gente já tem uma certa facilidade, né, de falar sobre isso, mas pode ser qualquer outra situação. Então, eu acabo me lembrando do passado, que eu podia ter feito diferente, que eu podia ter assistido meu filho num jogo de futebol que era muito importante, e eu preferi estar trabalhando, tá? Ou preferi estar no bar com meus amigos, e aí o tempo vai passando, meu filho vai crescendo, e ele fica independente, e de repente eu caio em mim, eu percebo que no passado eu errei. Então eu começo a usar aquele chicotinho arrependido, que naquela época eu não dediquei o tempo que eu deveria ter dedicado ao meu filho, à minha esposa, por talvez um egocentrismo, ou sei lá o quê. Não adianta eu ficar me culpando por uma coisa que está no passado. E é essa talvez a mensagem principal que eu gostaria de passar para vocês. O passado passou. Ninguém muda o passado. Mas o passado nos trouxe lições. Essa, por exemplo. Mas eu não consigo voltar ao passado. Então eu vou ficar me condenando, me culpando por alguma coisa errada que eu fiz no passado. Então, meus amigos, se eu não consigo compreender que você, somos frágeis e erramos, e que eu preciso me perdoar, e que eu não quero errar mais, e eu vou tentar acertar nas próximas experiências que eu tiver, talvez com os netos, tá? Com os filhos, dos filhos, com etc., com a família grande que a gente vai tendo. Então, o passado nós não mudamos, mas o presente nós podemos mudar. Então, eu só vou ler alguns pontos para a gente fixar isso. Então, a primeira coisa que eu anoto é o reconhecimento da nossa imperfeição. Não vamos ser perfeccionistas. Não vamos exigir de nós a melhor das atitudes, das ações, porque nós não somos perfeitos, nós erramos. Então, ao perdoar a si mesmo, a pessoa se liberta da culpa e do peso de não ser perfeito, abrindo espaço para o aprendizado crescente. Agora eu vou repetindo alguns conceitos, que não adianta nada, eu nem sei se vai ser gravado direitinho isso, mas não adianta nada, a gente fala, oh, que legal, né? Gostou, gostei. E amanhã
a gente continua sofrendo com alguma coisa do passado. Às vezes um problema que nós tivemos com os nossos pais, velhinhos, doentes. Quantas lembranças não vêm? Que eu podia ter feito melhor. Percebem? Então, hoje é um novo dia. Amanhã é o nosso futuro. Libertação da autocondenação. Então, a gente deve se libertar. E quem é o nosso juiz? Quem? Nós mesmos. Nós mesmos. O outro item é a transformação interior. O que é a transformação interior? É a reforma íntima. A mudança, sabe, dos nossos sentimentos, que é gradual. O auto-perdão não é apenas um ato pontual, ou seja, não é um exemplo só que é importante, mas é um processo contínuo de transformação que envolve a aceitação do passado e a construção de um futuro mais positivo, que eu comentei aqui. Tá? Autocompaixão. Compaixão é um termo que a gente às vezes interpreta de uma forma diferente, como pena, sabe? Eu tenho tanta compaixão daquela pessoa. Alguém pode pensar, tenho tanta pena daquela pessoa. E não é pena. É um sentimento muito superior. Que é como se você se colocasse no lugar daquela pessoa. Então, nós temos aqui 40 famílias da Cesta Básica. E a Tereza coordena esse trabalho. E eles, principalmente ela e outros trabalhadores, sabem quase com detalhes os problemas que essas famílias têm. Mas nós não temos pena. Nós nos colocamos, não devemos ter pena, porque quem tem pena se coloca num patamar superior. Né? Então, os orgulhosos têm pena, eles que se acham mais do que os outros. A compaixão é da humildade. A gente se coloca no lugar da pessoa, a gente sente o sofrimento daquela pessoa. Tá? O auto-perdão está intimamente ligado à autocompaixão. Tá? A autocompaixão não é só, ai, tadinho de mim, ai, que pena que eu tenho de mim. Não é isso. Tá? É a gente se aceitar como nós somos. E ter propósitos. Que é a capacidade de tratar a si mesmo com gentileza e compreensão. Nós sempre falamos, nós temos que tratar os outros com gentileza e compreensão. Super válido. Super válido. Mas temos que começar por nós mesmos. Temos que ser gentis conosco. Não exigir muito de nós. Mas sempre um passinho adiante. Fortalecimento da autoestima. Ao reconhecer que os erros fazem parte da vida e que é possível aprender com eles, a pessoa fortalece sua autoestima e confiança. Olha que legal. A pessoa que era assim, cheia de fragilidades, de nhanhanhé, eu sou tão frágil, eu erro tanto, eu mereço. Tá? Isso é baixa autoestima. A pessoa não se ama. Como é que a pessoa com baixa autoestima pode amar o próximo? Se ela não compreende isso. Temos que, lentamente, mas firmemente, ter os nossos pontos que nós precisamos melhorar, mas também bater palma para as nossas fortalezas, para aquilo que a gente é bom, tá? Para o bem que nós fazemos. Tá? Vocês concordam com isso? Tudo bem? Melhora da saúde mental. O auto-perdão pode reduzir sentimento de culpa, olha aí, ansiedade e depressão. Concorda, Cidinha? Eu contratei a dona Cidinha para ela dar uma força. Então, promove o bem-estar emocional e mental. Impacto nas relações.
O auto-perdão não só beneficia a pessoa que o pratica, mas também pode ter um impacto positivo nas suas relações com os outros, pois permite que ela se relacione de forma mais autêntica e compassiva. Tá? Reconheça o erro e a intenção. Mais um ponto para a gente refletir. Isso, se der, a gente vai estar gravado aqui, né? Mas esse é um material que eu posso até disponibilizar. Entenda o que aconteceu. Primeiro, entenda o que aconteceu. Você está com aquele sentimento de culpa, entenda o que aconteceu. O que você fez de errado e qual foi a sua intenção original. Isso vai fazer... Isso é a pergunta que o analista vai fazer. Para você desenvolver. Tá? Qual foi a sua intenção? Você queria agredir? E a partir dessas respostas que nós damos para nós mesmos, a gente vai falar, puxa vida, eu não estou me sentindo bem, não vale a pena eu repetir. Olha que legal. Não vale a pena a gente repetir uma atitude que me faz sofrer, que me fez sofrer e está me fazendo sofrer. Não vale a pena. Isso é uma questão racional. Tudo isso que eu estou falando está implícito nos ensinamentos de Jesus. Tá? Mas Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Não, mas não é de uma vez, sabe, gente? A gente vai perdoando, vai aprendendo, vai ter uma outra encarnação que a gente vai perdoar mais, e assim vai. Tá? Aceite a sua humanidade, que eu já comentei lá na frente. Aceite que a gente é humano. Nós, humanos, erram. Reconheça que errar é normal e que você tem o direito de aprender com seus erros. É a finalidade da escola da terra. Erramos na educação dos nossos filhos? Gente, naquela época, a minha primeira filha, eu não tinha... Eu e a Yara, a gente era novinho, né? A gente devia ter uns 13, 14 anos. Então, nós erramos muito. Senão o pessoal pensa que nós estamos muito velhos. Ah, então, não dá para eu ir lá e voltar. Ainda bem que é um espírito muito bom, passou, mas nós erramos. Né? Mas na próxima encarnação, né, a gente vai acertar desde o começo. Perdoe-se. Então, perdoe-se pela intenção. Se você não tinha a intenção de causar dor ou sofrimento, perdoe-se por isso. Você tinha, se você fez, se agiu para causar dor, de caso pensado. De caso pensado, aí é um pouco mais grave, né? Reconheça a responsabilidade e trabalhe para reparar os danos, se possível. Tá? Tem casos aí que a gente resolveria, às vezes, com um telefonema. Zap não. Um telefonema, puxa vida, eu tenho uma coisa aqui comigo que eu falei no passado. Tem gente que prefere jogar embaixo do tapete. Sabe? Machuca o outro, mas não vai lá e depois se arrepende. Aí fala, não, a pessoa vai esquecer. Difícil, vocês sabem que é difícil esquecer. A gente fica magoado, essa mágoa fica aqui girando, girando, e nós sofremos. Tá? Então, resolve. Fala aquilo que você sente, estou arrependido de ter feito isso. É difícil, mas vai resolver muitos problemas para a gente. Aprenda com experiência. Isso é óbvio, né? Use o erro como uma oportunidade de aprendizado para não repetir os mesmos padrões no futuro. Desenvolva a autocompaixão, que nós já falamos. Tá? E busque apoio se necessário. Se você não conseguir fazer isso sozinho, isso está te prejudicando,
procura um profissional, sabe? Procura um psicólogo, converse, tá? Ou passe, estudar, fazer um curso de espiritismo, né? A gente tem que fazer a nossa propaganda aqui, certo? Então, queridos amigos, amigas, espero ter passado um pouquinho para vocês o que é meu sentimento. É meu sentimento. E para que vocês saibam, apesar da gente ter tanto tempo no Espiritismo, eu acho que ele tem muito tempo, né, Edevaldo? A gente tem muito tempo no Espiritismo, é porque a gente tem muita coisa para a gente melhorar. Não é verdade? Tá? E todos nós temos muita coisa para a gente aperfeiçoar. Mas lembrem-se que nós somos humanos. Às vezes, a forma que até se fala no Espiritismo, a gente se sente culpado. E nós temos tantas falhas, tantos erros. Mas todos nós, trabalhadores, todos amigos espíritas trabalhadores, são como todos. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo nível. Todos, não tem aquele assim, falar assim, ai, lá aquelas pessoas são tão evoluídas. É nada, gente. A única diferença é que aqueles que estão trabalhando tiveram vontade de participar de um trabalho que possa ajudar a si mesmo e a outras pessoas. Então, a vontade é fundamental. A vontade para a gente melhorar. Tá? A vontade para a gente viver melhor. Para a gente se relacionar melhor com os nossos familiares, mesmo aqueles mais chatinhos, tal, é fundamental.